Deus seja eternamente louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a esse santo culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, muito obrigado pelo carinho, pela presença de toda a Irmandade que tem nos acompanhado. Que Deus possa abençoar grandemente as vossas vidas e que o Senhor retribua também em muitas bênçãos do céu, todo o carinho, todo o apoio que vocês sempre nos dão. Esse final de semana demos uma folguinha para vocês, né, irmão N e eu? Estávamos fora, mas os servos de Deus estavam aqui atendendo o santo culto, dando o atendimento à Irmandade que é necessária. Nós pudemos assistir também de onde estávamos e vimos que todos ficaram muito felizes com o que Deus preparou, as palavras que Deus enviou. No sábado, à noite, né, o irmão Rafa, no domingo de manhã o irmão Sampaio, no domingo à noite o irmão Jean. Olha, irmãos, isso é maravilhoso, porque deixa para nós essa mensagem de que a obra de Deus ela é autossuficiente, ela se renova, ela continua, e o Senhor não usa de uma alma só, de uma vida só. Deus usa de muitas vidas. Isso que é o bonito da obra de Deus. Esperamos de coração que Deus continue nos abençoando, nos mantendo nesse espírito unido também, para levarmos a mensagem do Evangelho da Paz. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 341. 341.
Glória ao nome do Senhor. Vamos cantar, irmãos, o hino 409, 409. Glória a Deus. Vamos cantar para a oração o cântico 368. 368. Jesus.
Foi já, Bruno? Umas 3? Oh, meu Deus, pensei que tinha mais uma. Quando demora a gente reclama, quando acaba logo a gente reclama. Muito bem, Irmandade, louvado seja Deus. Vamos buscar ao Senhor agora em santa oração, vamos orar a Deus e apresentaremos ao Senhor todos os vossos pedidos de oração da Irmandade que tem feito aí através da live, que tem feito menção, pedido a Deus pela sua família, pela sua casa, pelas pessoas que você ama e por tantos outros que você tem clamado, pedido. Pode ter certeza de uma coisa no teu coração, que o Senhor nunca deixará de te atender, nem de te responder, nem a você, nem a mim, a nenhum de nós, evidentemente. O prazer de Deus é sempre falar conosco, sempre se comunicar e estar próximo de nós. Acredite nisso, de todo o teu coração. Aplique o teu coração a crer nessas coisas e você terá a sua fé alimentada, fortalecida pela virtude da palavra de Deus, por esse seu relacionamento com Deus. Como já disse, apresentaremos a Deus todas as necessidades da Irmandade, que vocês estão fazendo menção aí através da live, através dos comentários, do nosso WhatsApp, do Instagram, de todas as plataformas de comunicação. Pediremos ao Senhor a sua bênção em favor do santo culto e que Deus mande para nós também, fale conosco, traga a inspiração do conselho da sua palavra, que o Senhor possa nos falar de forma clara, que o nosso coração esteja aberto para compreender, para receber a palavra. O Senhor manda a palavra para nós e nós temos que pedir a Deus que ajude que os nossos corações estejam abertos, nosso entendimento também aberto, para que nós compreendamos e com isso também recebamos a boa palavra de Deus nos nossos corações. Então você na sua casa, onde você estiver, se for possível, ajoelhe-se junto de nós e ore a Deus. Clame, busque as portas do céu, o Senhor, a sua graça, a sua misericórdia sempre estarão acessíveis para o povo de Deus. Ajoelhados, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, oremos a Deus. Amém. Grande Deus, glória, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso bom Pai Celestial, em cuja presença nos achamos na noite desta terça-feira, estamos para te agradecer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ainda que o céu, a lua e as estrelas se apaguem, o sol e o mar negue a sua força e a sua majestade, contudo, o nosso Deus continua reinando para sempre. Coroado de glória, de poder e de domínio, bendito seja o nome do Senhor. Sabemos do tamanho da tua grandeza, do quanto tu és maravilhoso, Senhor, e nos submetemos ao teu poder infinito. Estamos debaixo das tuas mãos e é aqui que queremos estar, guardados pela tua providência, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, sabendo com isso que o Senhor é nosso pastor e que nada nos faltará. Apresentamos a Deus os pedidos de oração da Irmandade, que tem feito menção através da live, através das nossas plataformas de comunicação, do telefone, do WhatsApp, e tantas outras maneiras que o teu povo tem, Senhor, se comunicado conosco, tem falado conosco, e nós temos recebido as mensagens e as solicitações, os pedidos da nossa Irmandade. E muitas vezes nos vemos incapazes, ou todas as vezes, incapazes de poder, Senhor, de alguma forma, dar solução para esses problemas, para esses anseios, para esses medos. Mas a tua palavra diz que o Senhor tomou sobre si todas as nossas enfermidades e que depositássemos os nossos anseios aos teus pés. E é isso que estamos fazendo essa noite, depositando a nossa ansiedade, a nossa inquietação, nosso medo nos pés de Deus. E te pedindo, Senhor, que nos ajude por caridade a estar diante da tua presença, a estar, Senhor, ligados em ti, clamando, orando, buscando sempre a tua presença, para que não nos falte o pão de cada dia, mas também não nos falte a santa e poderosa palavra de Deus. A Igreja do Senhor precisa de todas as maneiras ser revestida de fé, de graça, de amor, de paciência, da tua misericórdia sobre as nossas vidas.
E é por isso que oramos essa noite, para que o Senhor venha sobre nós com essas bênçãos, com essas dádivas celestiais, e nos ajude a não sair de diante da Tua presença, e que os nossos corações estejam constantemente voltados para Deus, buscando sempre uma elevação espiritual, buscando uma proximidade com Deus, e com isso também a conversão das nossas almas. Sabemos dos dias maus que a terra vem enfrentando, sabemos das guerras e lutas que todos nós temos passado, mas Tu és aquele que conhece o nosso coração, Tu és aquele que conhece a nossa vida, conheces o nosso deitar e o nosso levantar, por isso entregamos tudo nas Tuas mãos. Nada que Te falemos, Senhor, ou que venhamos contar, será novidade para Deus, pois todas as coisas estão diante de Ti, a Tua onisciência Te faz saber de tudo, Senhor, por todos e para todos. Nessa noite abençoa o santo culto, guia-nos pelo Teu Espírito Santo e não permita, Deus, que nada venha atrapalhar a nossa comunhão, que nada venha atrapalhar a nossa paz, o nosso coração de estar ligado diante de Ti. Fala conosco através da Tua santa palavra, nos esclarece, nos ajuda, nos ilumina, para que jamais saiamos da Tua presença e que, como pedimos e anunciamos a Irmandade antes da oração, que os nossos corações estejam voltados para Deus, o nosso espírito quebrantado, para que possamos receber aquilo que Tu nos quer dar, a orientação que Deus nos quiser dar, que ela possa vir com poder, com glória, com virtude, enchendo o nosso coração de fé. Abre, Senhor, as portas de emprego para aqueles que estão em dificuldades financeiras. Abre as portas da saúde para aqueles que estão buscando a cura. Abre as portas do entendimento e da paz para aqueles que estão em guerra, não só nos seus lares, mas na família como um todo. O mundo precisa da paz de Deus. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a continuar com a nossa missão de levar a mensagem da Tua palavra até os confins da terra e alcançar todas as almas quanto Tu nos der a oportunidade de alcançar. Toma a nossa família nas Tuas mãos, a nossa vida, pois nós cremos que tudo está patente aos Teus olhos. Te agradecemos por tudo, pedimos as Tuas bênçãos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive para sempre. Amém. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 378. 378.
Louvado seja Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, os nossos cultos presenciais aqui nessa congregação estão sendo realizados aos domingos às 10 da manhã e às 18h30, às terças-feiras às 14 horas, que foi agorinha há pouco, amanhã, quarta-feira, às 8 da noite, às 20 horas, e no sábado, às 10 da manhã, o culto das nossas irmãs. Todos esses eventos são presenciais aqui na congregação de Alphaville. Os cultos online são transmitidos de segunda a sexta-feira, às 14 e às 20, que é esse culto de agora, aos sábados, às 10, às 14 e às 20 horas, e aos domingos, às 10, às 14 e às 18h30. Aulas de música todos os domingos, às 8 horas da manhã, aqui na congregação do Alphaville. Mesa do Amor, continuamos pedindo insistentemente à nossa Irmandade que faça a sua contribuição com alimentos não perecíveis para a obra de Deus e que o Senhor possa, irmãos, usar de você como um vaso na sua presença, um instrumento para alcançar as vidas que precisam de socorro, as vidas que precisam de ajuda. E se você se permitir tocar por Deus, o Senhor vai se usar grandemente de ti nessa parte. Queridos irmãos, nós temos recebido alguns questionamentos da nossa Irmandade, em especial dos músicos, sobre a nossa orquestra. Nós achamos por bem, seguindo sempre todos os protocolos de segurança no combate ao Covid-19, ao coronavírus. Entretanto, foram liberados os músicos de todas as categorias a tocarem seus instrumentos nos nossos cultos presenciais, sejam instrumentos de sopro ou instrumentos de corda. No momento que estiverem tocando, evidentemente, eles tiram a máscara, toca, para de tocar, põe a máscara. E o restante, toda a Irmandade, usando sempre máscara de proteção, claro, para evitar ao máximo, tudo que for possível, o contágio, a transmissão por essa nova enfermidade que já está ficando velha entre nós, nesse ano e pouquinho que surgiu na Terra esse coronavírus. Pelo menos é o que temos conhecimento desse ano e pouquinho. Tá bom? Então todos estão convidados. Nosso ensaio de música é o primeiro domingo de cada mês, às 4 horas da tarde. Você pode ver para mim, Bruno, que dia que cai o primeiro domingo de junho? Não sei não, se é dia 6, não sei. Dia 6 de junho? Dia 6 de junho, às 4 horas da tarde, às 16 horas, ensaio de orquestra. Todos músicos, organistas e musicistas, as irmãs que não tocam órgão ou tocam órgão, mas tocam outro instrumento, também poderão participar. Irmão Rodrigo, mas eu não tenho o inário da CCA. Vem para cá, procura alguém na portaria que a gente te doa o inário sem problema nenhum. Você pode ficar para você. É para louvar a Deus e Deus prepara. Tá bom, irmão músico, irmão organista? Vocês são sempre muito bem-vindos. Nós sabemos de uma outra diretriz que a CCB tem tomado. Quanto a esse assunto, nós preferimos não nos manifestar, mas sobre a nossa igreja, dizemos em alto e bom som que todos os irmãos e as irmãs são bem-vindos para tocarem os seus instrumentos. Sempre serão, tá bom? É uma alegria receber os irmãos aqui junto de nós. É só vir congregar, pede um inário ali na portaria da sua tonalidade, do seu instrumento, seja em si, em dó ou em mi bemol, e Deus vai preparar, tem aqui à disposição para a Irmandade. A nossa loja para você comprar o material do fundo bíblico, inário, véu, bíblia e tantas outras coisas mais, você acessa pelo site loja.ccacristã.org.br, loja.ccacristã.org.br. O nosso inário virtual também já foi baixado, já está no nosso aplicativo, que você vai buscar na Google Play ou na Apple Store, CCA Cristã Apostólica. Lá tem o inário virtual com a letra dos nossos 450 hinos. Você não vai precisar nem do inário de papel mais quando você vier no culto. Com o seu próprio smartphone você pode cantar. E nós começamos já nesses últimos dias, e deve levar algum tempo ainda, inserir a melodia de todos esses hinos para que você também se habitue, se lembre que os números poderão estar invertidos. Mas quando você ouvir a melodia, você fala, lembro desse hino aí, tá bom? Nós estamos colocando de pouquinho, é um grande trabalho, assim como está sendo iniciada a atualização do nosso site, para você ter acesso a todos os endereços das congregações, as fotos das igrejas que já foram possíveis colocar, as fotos das igrejas que estão em construção. Vai ficar bem bacana. Quanto mais informação para a Irmandade,
eu acho que é mais importante para a gente continuar compartilhando aí de todas essas coisas boas que Deus tem preparado. Certo, irmão Brunão? Falei bastante, né? Vamos cantar o 314? 3, 1, 4, para ouvir a palavra. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos aguardar, irmãos, a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém.
Irmãos, primeiro quero agradecer a Irmandade pela ajuda. No dia de ontem, que foi segunda-feira, Deus preparou, eu estive numa reunião administrativa em Sorocaba, com o Ministério de Sorocaba, com a administração, fomos irmão Jean, ancião da Vila Carrão, que está sempre aqui com a gente, e eu, nos reunimos, não fomos congregar, fomos nos reunir com os irmãos. Chegamos lá umas 5:30 da tarde e saímos de lá, era quase meia-noite. Saímos de lá, era quase 11 e pouquinho. Muito assunto para tratar, muita coisa para acertar, muita despesa. Nós vamos entrar agora numa fase do forro da igreja, que essa fase custa R$15 mil, que você pago de uma vez. Por que pago de uma vez? Porque não convém ficar fazendo dívida nessa situação que nós estamos, né? No meio de uma pandemia, e nem é bom para a obra de Deus. A gente vai fazendo conforme os recursos que Deus vai preparando. Quero agradecer a Irmandade pela ajuda de sempre, de tanta coisa boa que vocês têm feito por nós, ajudado, mas sim de forma muito incisiva, muito participativa nas coletas. Não tem palavra para agradecer, a não ser dizer o nosso mais sincero, Deus abençoe muito. E continuar comunicando a Irmandade dessas nossas necessidades. O Brunão vai colocar aí para a gente o banner com os dados bancários, que a nossa conta é no Banco Bradesco, agência 1382, conta 037 5530, dígito 4. E a nossa chave do Pix, que é alfaville@ccacristã.org.br. alfaville@ccacristã.org.br. O nosso número de telefone para você que queira ligar, precisa entrar em contato, é o 011 4326 9615 e 011 4326 9204. Toda oferta que Deus preparar será muito bem-vinda. Estamos num momento delicado de pandemia, como a Irmandade sabe. Ontem ainda decidimos dar uma pausinha na construção lá de Sorocaba por falta de recurso, mas se nesses próximos 15, 20 dias Deus nos fizer uma obra, tocar nos corações, eu gostaria muito de continuar. A Irmandade não está bem acomodada lá, precisa terminar a igreja. Irmãos, nos ajudem, que Deus preparar vai ser muito bem-vindo. Vamos fazer uma oração, Brunão, para agradecer as ofertas do povo de Deus? Já estamos de volta? Bondoso Deus, Pai de misericórdia, de amor, Deus de paz, entregamos nas Tuas mãos as ofertas que o Teu povo tem preparado, o fruto do trabalho, do coração, do empenho do Teu povo, depositados no Teu reino. Senhor, faz prosperar essas ofertas. Não deixa não, Senhor, a Tua obra parar, que nós continuemos evangelizando, levando a mensagem da palavra, que nós continuemos levando a mensagem de Cristo por onde nós passarmos. Nós temos certeza que o Teu nome ainda será muito glorificado. É o que pedimos a Deus por Jesus, bendito para sempre. Amém. Vamos ler, irmãos, a palavra no livro de Gênesis, Brunão, no capítulo 7. Gênesis, capítulo 7, queridos irmãos. Está lá? Noé e sua família entram na arca. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para si 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas os animais não limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos, e a sua mulher e as mulheres dos seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 a Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé.
E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade. De toda a carne em que havia espírito de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Somente até aqui, queridos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, há momentos da nossa vida que nós alçamos voos mais altos do que nos é permitido. Que nós empreendemos empreitadas ou trabalhos ou projetos que nem sempre têm o aval de Deus. Evidentemente que não era o caso de Noé nesse projeto da construção da arca. Mas pequenas ações, pequenas atitudes, pequenas decisões que tomamos ao longo da nossa vida, elas vão sorrateiramente, elas vão sutilmente nos distanciando de Deus, nos distanciando dos princípios que contém a palavra de Deus para nós. Isso torna-se imperceptível, porque já é um mal, já é uma incidência do nosso adversário contra a nossa vida, de alguma forma tirando a nossa sensibilidade para as coisas de Deus, para que com isso nós nos afastemos de Deus, nos afastemos da família, nos afastemos do bem, nos afastemos do correto, do justo, do amor, do perdão e de todas essas coisas que compõem o comportamento de um cristão, de uma cristã na terra. Esse mal de não estar apercebido ou de estar distraído quanto às coisas de Deus, acometeu toda a terra nesse tempo e foi entristecendo tanto a Deus. Não é um mal que acontece de hoje para amanhã. É um mal que acontece de gerações, de tempos. Quando ainda Deus deu esses tempos atrás, uma das palavras que Deus me deu de pregar, que às vezes você vê um casal que se separou, você fala, nossa Deus, de repente eles se desajustaram, de repente eles se desentenderam, e não é verdade. Às vezes esse mal dura anos a fio. E ele vai corrompendo aquele relacionamento, ele vai desgastando, e até que ele se esvai, se desfaz. Da mesma maneira, irmãos, é a nossa fé. Da mesma maneira, acontece com o nosso projeto de salvação. Vejamos essa noite o projeto da nossa salvação como alguém que planta uma árvore. Não é suficiente só jogar semente na terra. Primeiro você tem que cavar um buraco. Mas não é suficiente cavar o buraco e jogar semente. Você tem que cavar o buraco, jogar semente e regar. Não é o suficiente cavar o buraco, jogar semente e regar. Você tem que cavar o buraco, jogar semente, regar, cuidar. E poderia fazer disso uma história até amanhã à noite para os irmãos. Não é só o suficiente ter a árvore grande e ficar olhando para ela e esperando fruto. Você tem que podar, você tem que tirar as pragas. Enfim, você tem que cuidar, você tem que observar se ela está precisando de algum nutriente, continuar regando. A poda tem um momento certo, a limpeza tem um momento certo, mas regar não. Regar é toda hora, todo tempo que for possível, ela precisa de água. A salvação é a árvore. E o que rega a nossa salvação é a fé, queridos irmãos. Essa não pode faltar na nossa vida. E se essa árvore não for regada com fé, não for cuidada, não
de brotinho de árvore grande. De árvore grande ela precisa dar poda, de brotinho ela precisa de cuidado que alguém pisa, um cachorro cavoca tira, uma galinha, um bicho qualquer come, não é verdade, irmão? Se for a semente, o passarinho come e leva embora, tem que estar ali cuidando, tem que estar ali pagiando, né? Os mais antigos usavam essa expressão. E aconteceu exatamente isso com o povo, foi trazido para a terra o prenúncio da graça, o prenúncio de um Deus, muito antes da graça, que é Cristo. Já falava sobre a corrupção do gênero humano, já falava, o Senhor já usava dos profetas para dizer, olha, nós não estamos aqui à toa, nós não caímos aqui nessa terra sem nenhum propósito, tem um poder, tem um domínio maravilhoso sobre as nossas vidas, tem alguém que está acima de nós, sobre nós, que nos coordena, que nos acompanha, e esse pensamento, essa crença, a fé num Deus soberano é desde os primórdios da humanidade. Adão e Eva comunicavam-se com Deus, viam a Deus, mas depois da transgressão que houve no paraíso, Deus virou uma sombra. A imagem de Deus não foi mais vista. Diz a palavra que Moisés ouviu pelas costas. Mas face a face ninguém ouviu mais, queridos irmãos. Então, através de sonhos, através da revelação, mas aí vinham as mensagens, vinham a inspiração, vinham os recados, a palavra de Deus na mente do homem. Mas aqui, quando esse anúncio veio para Noé e diz, avisa o povo que arrependa-se, porque eu vou acabar com tudo que eu criei, porque a árvore, como nós dissemos agora, que foi dada a eles, morreu. Eles não cuidaram, o ser humano se corrompeu. O ser humano adorou mais a si mesmo do que a Deus, o homem adorou mais as suas paixões do que a graça, do que o amor de Deus sobre a sua vida. Mas aí vinha o questionamento, é uma mensagem de Deus para Noé ou é a loucura de um homem já com alguma idade? E agora? Crer ou não crer? Eles já não tinham mais a água da fé, tanto que as suas árvores da salvação já haviam morrido, porque ela não foi regada com a fé. Então eles também não tinham água, que era a fé, para crer nas palavras de Noé. Sabe quanto tempo, Brunão, foi esse anúncio? 120 anos. Até o dia que ele entrou na arca. 50 anos foi construindo ela. 120 anos. Qual a sua idade, irmão? Qual a sua idade? Irmão Rodrigo, tenho 20. Irmão Rodrigo, tenho 60. Irmão Rodrigo, tenho 80. Pois bem, é esse tempo. Desde que você tem consciência, de que você se lembra das suas primeiras memórias do anúncio de Deus, de Cristo para você, é desde esse tempo que te vem sendo anunciado o reino de Deus. Se você creu ou não, só você e Deus é quem sabe. Se você está regando a tua árvore com a água da fé, só você e Deus é quem sabe. O Senhor prometeu o castigo, prometeu a justiça, e ainda deu a oportunidade do povo crer, mas nem assim acreditaram. A arca, ela era feita de uma madeira simples, não me lembro se era gofer ou gofer que se pronuncia, e ele betumava ela, porque vinham as frestas assim, ó, das madeiras, ele betumava com um betume, uma pasta que fazia aquela impermeabilização. E a história conta que quando ele passava aquele betume, aquela madeira frágil, aquela madeira leve, fraca, tornava-se indestrutível. Bendito seja o nome do Senhor. Assim é você, irmão, como a arca. Uma madeira frágil, uma madeira leve, uma madeira sem resistência, mas quando você passa esse betume maravilhoso, que é a palavra de Deus, tu te tornas indestrutível na presença de Deus. Essa noite, irmão, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, receba o betume da palavra sobre a tua vida. Receba o betume da blindagem do Espírito Santo sobre a tua vida. E tu és também representado aqui por esta palavra, uma arca que Deus criou, frágil, mas está sendo fortalecida pela santa palavra de Deus,
E o dilúvio das tuas provas, o dilúvio dos teus medos, o dilúvio das dificuldades que você enfrentou, está enfrentando e ainda enfrentará, não serão capazes de te afundar nesse mar de desespero, nem de medo, nem de pecado, nem de aflição, porque a palavra de Deus te protegerá. Glória a Deus nas alturas. O que o Senhor faz? O anjo vai, e quando eles entram na arca, a fecham por fora. Ainda que Noé tentasse com todas as suas forças abrir, ela já tinha tornado-se uma fortaleza intransponível, blindada pelo Espírito de Deus, por uma força divina. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Jesus. Queridos irmãos, já não era mais possível abrir. O Senhor te diz essa noite, eu vou fechar algumas portas na tua vida que nem você mesmo e nem você mesma poderão abrir. Mas saiba que sou eu te protegendo. Te diz o Senhor, para que nada estranho entre na tua arca. Nada estranho, nada contrário entre na tua vida. Às vezes, irmão, o Senhor vem e toma alguma atitude na nossa vida, toma alguma deliberação na nossa vida, para nos livrar de um grande mal lá na frente, um atraso, um distanciamento de alguém, um negócio que você tinha por certo que não dá certo, e você deixa a revolta vir no teu coração. O Senhor te diz, eu te fiz, eu te conheço, e sou eu quem tem cuidado de ti. Apenas creia na palavra, vai regando a tua árvore, só não deixa faltar a fé. O que Paulo dizia, eu plantei o evangelho, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Irmão, faz a tua parte, porque a de Deus nunca falhará. Glória a Deus nas alturas. Queridos irmãos, e foi, irmãos, todo esse mover, foi, irmãos, todo esse amparato, esse projeto de Deus para salvar a Noé e a sua família, e que ficou registrado para a posteridade. Nós não estamos aqui hoje ouvindo essa história. O Senhor mandou que dos animais puros entrassem 7 machos e 7 fêmeas, e dos animais impuros 2 machos e 2 fêmeas. Então os irmãos veem que o bem e o mal andam junto, mas o bem ainda é maior, glória a Deus. O que é bom ainda é maior quantidade. O que a palavra diz, que Satanás com a sua cauda, quando foi deposto do céu, derrubou 1/3, a terça parte dos anjos que lá tinha, mas tem 2/3 lá em cima ainda dando glória a Deus e trabalhando. Bendito seja o Senhor, glória a Deus nas alturas, irmão. E a palavra de Deus te vem dizer, a luz é maior que as trevas, o bem é maior do que o mal, a alegria é maior do que a tristeza, a providência de Deus é maior do que a tua prova. Dá glória a Deus, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Então Noé, irmãos, prenunciou, avisou, apregoou, convocou o povo, mas nem todos deram ouvidos, irmãos, ou quase ninguém deu ouvido, até que as janelas do céu se abriram, até que os abismos se abriram, e água que não tinha fim, 40 dias e 40 noites. Imaginemos quantos bateram pedindo para Noé para entrar, e ele talvez tenha se compadecido, mas já não dependia mais dele. Irmão, é chegado o tempo do arrependimento para todos nós, Igreja de Deus. É chegado o tempo de dar ouvidos à palavra de Deus. É chegado o tempo de entregar a nossa vida na mão do Senhor. É chegado o tempo de crer de todo o coração. Essa palavra vai betumar a tua arca. Essa palavra vai encher o teu cântaro da água da vida, para que você tenha água para regar a tua árvore da salvação, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Nós somos dispenseiros da palavra que Deus põe na nossa língua, na nossa boca, para trazer a palavra até a igreja de Deus. E é necessário que a igreja creia. Aonde armazenar água para regar a árvore? O teu coração é o cântaro que deve armazenar essa água, irmão. É o cântaro que deve armazenar essa água, irmã, que levará a crescer a tua árvore da salvação. Bendito seja Deus.
Quantos irmãos de nós cresceram tanto em graça, cresceram tanto na fé, que a sua árvore tem galhos gigantescos, às vezes através de um que obedece numa casa, uma geração inteira é abençoada, uma geração inteira fica debaixo da sombra daquela árvore, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus das alturas. O que está lá no Salmo? Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Bendito seja o Senhor nas alturas. Irmãos e irmãs, Deus quer te dar frutos maravilhosos, Deus quer te betumar pela palavra, e quando o mal vier sobre a tua vida, Deus quer te guardar como guardou a Noé e a sua família. Bendito seja Deus. E depois, irmão, dos 40 dias e 40 noites, foram 8 meses vagueando pelo mundo sem destino. Alguém ouviu aqui, ouviu escrito que Noé construiu leme para a arca? Não, irmão, é o Senhor quem conduzia ela. Foi o Senhor que fez ela repousar no Monte Ararat. Irmão, o leme da tua arca, da tua vida, está na mão de Jesus nosso Senhor. Está na mão de Deus. Não se preocupa para no rio desta tua prova, nesse dilúvio dessa desolação que você está passando. Você pode ter perguntado hoje, aonde vai parar a minha vida? O Senhor te diz, vai parar? Não, ela já está na minha mão. Dá glória a Deus. A arca não tinha leme, irmãos. A arca não tinha leme. Noé teve que aprender a conviver com a sua esposa de forma mais próxima, inseparável nesse tempo. Os seus filhos e as suas esposas também da mesma forma, os animais também da mesma forma. Glória a Deus. Te lembra alguma coisa? Não caiu o dilúvio de água na terra, mas você também está enclausurado dentro da sua casa. Agora nós estamos pondo a cara para fora um pouquinho. 1 ano e tanto nessa luta. Vamos, irmãos, lembrar que o Senhor nos avisou antes. Vamos lembrar que o Senhor falou conosco antes. Bendito seja Deus. E quantos pereceram por esse mal? Quanto choro, quantos irmãos, quantos anciãos, quanta irmandade, ou aqueles que não são cristãos. Outro, irmão, esses males, essas crianças que estão sendo mortas dentro da casa. É o mal do enclausuramento, do isolamento, que mexe com a cabeça da pessoa, e o adversário pega uma brecha, entra, toma uma mãe que mata o próprio filho, irmãos. Misericórdia. Entra, irmão, debaixo da proteção dessa palavra. Em nome de Jesus, pega esse betume santo, pega essa água santa. Rega a tua árvore, betuma a tua arca, betuma o teu coração, a tua vida, a tua casa, blinda a tua casa com a palavra de Deus, irmãos. E mal nenhum conseguirá entrar. Deus nunca disse que seria fácil, mas Ele disse sempre, eis que estou convosco, não temais. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Salamanaia. Não temais, eu estou convosco. Mas fácil nunca foi, não é e nunca será. Mas enquanto o Senhor for o leme da tua embarcação, enquanto a palavra for o betume que blinda a tua embarcação, enquanto no teu cântaro, que é o coração, tiver a água viva da fé, irmãos, a tua árvore não morrerá e a tua arca, o teu barco não afundará. Então, queridos irmãos, lembremos-nos dessas palavras que Deus põe na boca do seu servo, admoestando toda a igreja de Deus, lembrando que os dias são maus, um espírito de seletivismo, um espírito que vai segregando, um espírito de separação, para mim os que são mais interessantes, para fulano os que são menos interessantes. Os irmãos devem se lembrar, quando a gente era molecada e ia jogar bola na escola, juntava a molecada e pegava 2 meninos e falava, cada um faz um time, um Bruno, Rodrigo, e todo mundo queria chamar os meus. Eu, como era ruim, sempre ficava por último. Assim estão fazendo na igreja.
Assim estão fazendo na sociedade. Não é mais ou menos foi o que o nazismo fez, um sangue puro, um sangue incontaminado. Não, irmão. A graça de Deus agrega a todos, abraça a todos, sem distinção nenhuma. Homem, mulher, rico, pobre, indouto, intelectual. Não há separação. Noé anunciou para todos o recado que Deus dava. Homem, mulher, criança, rico, pobre, ninguém creu, irmão, porque já não tinha mais a água para crer, não tinha mais a água da fé. Em nome do Senhor Jesus, receba água viva essa noite, receba água viva, meu irmão, água viva da palavra de Deus. Água viva, que não vem de nós, água que vem do trono da graça do nosso grande Deus, que hoje inunda a tua vida, a mesma água que foi morte para muitos, hoje é vida para a igreja de Deus, irmão, a mesma água que abriu e deu vida para o povo passar em seco no deserto, que o rio, que o Jordão se abriu, foi a mesma água que afogou os egípcios, irmão. Há uma grande bênção de Deus sobre a tua vida, o Senhor quer te abençoar, o Senhor quer converter a tua alma, o Senhor quer salvar a tua casa, o Senhor quer salvar a tua família. Dá ouvido à palavra de Deus, irmão. Glória a Deus nas alturas. Dá ouvido à voz de Deus que soa ao teu coração essa noite, irmão. Que quer trazer sobre você uma grande bênção. E hoje o Senhor vem te despertar, meu servo. Eu preciso te tocar com a minha palavra. Minha serva, abre o teu coração. Eu quero tocar em ti, diz o Senhor. Ouça a minha palavra, te diz Deus. Não endureçais o vosso coração, mas crede de toda a alma. Crê no Senhor Jesus, e serão salvos tu e a tua casa também. Mas creia. Não ignore, não distancie a bênção de Deus da tua vida. Não vire o rosto para o amor de Deus pela tua alma, como essas pessoas fizeram, antes que seja tarde demais. Mas o Senhor te diz, vinde a mim. Comei do pão que tenho amassado, e do vinho, e bebei do vinho que tenho misturado para vós. Saciai o vosso coração das delícias de Deus, da virtude, da revelação, da unção, da glória, irmãos, do derramamento, da unção do Espírito Santo. Deliciai-vos, ó Igreja de Deus, enchei-vos dessa graça maravilhosa, glória o nome do Senhor, alegrai-vos no Senhor, diz a palavra essa noite, enquanto é tempo, porque quando o mal vier sobre a terra, já não haverá mais tempo para nada, mas você dirá, Senhor, graças te dou, que a tua misericórdia me alcançou, e alcançou a minha casa também. Te diz Deus, a minha bênção está sobre a tua vida. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Agradeçamos a Deus em oração. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Amado Deus, Pai Celestial, agradecemos ao Senhor pelo culto que Tu nos tem preparado, pela nossa irmandade que com paciência, amor e atenção acompanhou o santo culto. Muito mais louvamos a Deus pela palavra que Deus nos mandou. Guarda ela nos nossos corações e faz-nos sempre meditar no Teu conselho santo, Teu conselho de amor que alcança a nossa alma, alcança as nossas consciências e nos fazem, Senhor, sempre crer em Deus sobre todas as coisas. Dá-nos mais um hino e despeça-nos na paz de Deus, dando a todos nós uma boa noite de sono e de descanso. Em nome de Jesus, que vive eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos despedir com o cântico 2, 3, 4.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, se Deus assim permitir, no próximo sábado, às 19h30, estaremos congregados com a Irmandade na Vila Carrão. Foi uma Irmandade aqui do Alphaville, eu também vou, a Dani, a Helena. Vamos ver se as crianças vão também. Vamos congregar com a Irmandade na Vila Carrão, às 19h30. Rua Otávio Vasco do Nascimento, 390, bem pertinho do cruzamento da Avenida Itaquera com a Avenida Aricanduva. Se tiver dúvida, quiser o link do acesso pelo Waze ou Google Maps, é só chamar nesse WhatsApp que está aqui na tela. Tá bom? Uma boa noite, Deus que abençoe muito a Irmandade, a paz de Deus e a graça de Jesus estejam em nossos corações. Amém.